Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, nesse momento a gente vai começar a trabalhar a segunda parte do conteúdo de cálculo vetorial, que são as integrais de superfície. Elas não são uma integral, um conteúdo totalmente novo, visto que a gente trabalha a mesma coisa que nós vimos nas integrais de linhas, só que agora aplicando numa superfície. E aí tem um método específico para calcular cada uma delas, já tendo em vista que é uma superfície, mas a ideia é praticamente a mesma, o modo é mais ou menos o mesmo, certo? Então, numa integral de superfície, a gente trabalha ela com um campo escalar, onde nós temos uma superfície e aplicamos um campo escalar, que é o conteúdo dessa nossa aula 20, e depois a gente tem as integrais de fluxo, que é quando nesta mesma superfície a gente aplica um campo vetorial. E aí tem duas maneiras de resolver, de maneira direta e pelo teorema de Gauss, certo? Então são duas coisas diferentes e três métodos para nós resolvermos. Para cada um desses métodos tem uma ideia diferente. Por exemplo, teorema de Gauss, essa superfície ela tem que ser fechada de maneira direta, é uma superfície qualquer, mais ou menos a integral de linha de um campo vetorial de maneira direta e a integral de linha de um campo vetorial não seria pelo teorema de Green, mas seria para uma função específica, e essa função específica é quando essa superfície ela é fechada, certo? Então são três formas que nós temos aqui para trabalhar. E depois, claro, a gente volta para o teorema de Stokes, porque no teorema de Stokes a gente utiliza essa fluxo de maneira direta, que na verdade são os vetores normais da superfície que são utilizados para calcular o teorema de Stokes. Bom, mas vamos lá a nossa aula de hoje, que é sobre as integrais de superfície para um campo escalar. Então, quando a gente trabalha as integrais de superfície para um campo escalar, a melhor maneira da gente ter ideia do que significa essa integral de superfície é assim. Lá no cálculo 2, vocês faziam uma integral tripla. Esse é o desenho de uma integral tripla, certo? Lá nas integrais triplas, vocês tinham uma determinada região, a integral ela era a integral dupla de uma determinada região, a função que a gente estava aplicando, que é esse topo, né, que é o nosso z, que é o nosso f de xy, e a gente integrava ao longo dessa nossa região. Pois bem, agora essa nossa região, que é esse quadradinho que está aqui embaixo, que é essa nossa região, que é o nosso objeto de estudo, eu quero que vocês olhem exatamente para ela vem para um espaço tridimensional. Ou seja, essa superfície, que antes era um retângulo, um quadradinho lá no chão, agora ela vem para um espaço tridimensional. E é essa função que a gente está multiplicando por alguma função. No cálculo 2, era esta área que está no chão, que é o R, que a gente multiplicava por alguma função. Aqui nas integrais de superfície, essa área, essa região, ela se torna uma superfície que a gente vai designar ela como sigma, que é esse sigma que está aqui embaixo dessa integral dupla. E a gente vai aplicar uma função nela. Pois bem, essa função pode ser uma função escalar ou ela pode ser uma função vetorial, certo? E, em outras palavras, é assim, a gente pega essa função e multiplica pelo nosso ΔS, que é todos esses quadradinhos. A gente separa essa nossa superfície em vários pedacinhos e multiplica por toda ela. Então, essa é a ideia, tá? A área que antes estava lá no plano, agora ela vai para o espaço tridimensional e a gente aplica uma função nela. Pode ser uma função escalar ou pode ser uma função vetorial. Na função escalar é como se cada pedacinho tivesse um número associado a ele. E a gente soma todos esses números vezes a área que ele compreende para calcularmos a integral dupla. Quando você tem a integral de um campo vetorial, para cada pedacinho dessa nossa superfície, você tem um vetor que é dado pelo campo vetorial que está fazendo uma força sobre ele. E aí a gente calcula o total de forças ou o fluxo total que está passando por essa superfície, ok? Esse vai ser o nosso objeto de estudo aqui nas integrais de fluxo. Certo. Como é que a gente calcula as integrais de superfície? Vejam que nesse momento que nós estamos aplicando é uma função escalar. Então, qual é o nosso objetivo? Você tem uma superfície, essa superfície a gente vai multiplicar por uma função que é o nosso f de x, y, z. Por exemplo,
Se essa superfície fosse a densidade, para calcular a massa total dessa superfície, a gente pegaria a densidade em cada ponto vezes a área de cada ponto. A densidade vezes a densidade vezes a área, e somaria tudo isso. Bom, quando a gente soma a densidade vezes a área, o que nós temos é a massa da superfície. Quando você faz infinitos, quando você faz esse de k igual a 1 até infinito, até n, quando n tende para infinito, o que nós estamos calculando, na verdade, é a integral, é a definição da integral, que é a mesma definição que vocês viam lá no cálculo 2, que é quando você faz infinitos pedacinhos, de k igual a 1 até n, quando n tende para infinito, ou seja, você separa essa área em infinitos pedaços. Aqui a gente vai separar a superfície em infinitos pedaços. E como é que a gente calcula isso? Bem, novamente, assim como na integral de linha, nós temos problemas em relação à quantidade de variáveis. Vejam que nós estamos integrando em relação a S, que é uma superfície. Lá no cálculo 2 vocês faziam dA, que é a unidade de área. Esse S é a superfície, que é ao longo da superfície. Então, ela tem que se transformar de alguma maneira numa integral dupla, porque nós temos duas integrais aqui. Então, de alguma maneira, você tem que ter um dA dx dy, dy dz, dr de θ, enfim. Você vai ter que ter dois Ds aqui. E nós estamos integrando em relação a essa nossa superfície, nós temos três variáveis, o x, o y e o z. Como é que a gente faz isso? Bem, novamente, equações paramétricas. Porém, agora, como nós temos integral dupla, essa equação paramétrica tem que ficar em função de duas variáveis. Ou seja, a gente tem que ter a equação paramétrica da superfície. Vocês não viram dentro do cálculo 2, nem dentro do cálculo 3, como são as equações paramétricas das superfícies. É que assim, a gente utiliza bem pouquinho aqui a própria equação paramétrica da superfície. Não é como a equação paramétrica de uma curva que você vai ter que utilizar várias e várias vezes. Na superfície, algumas vezes que vai precisar, eu vou passar para vocês a ideia do que faz. Na maioria delas, a gente não utiliza necessariamente o próprio conteúdo da superfície como uma equação paramétrica. Embora vocês já tenham visto vários itens parecidos, não seja difícil vocês fazerem essa analogia, a gente não vai estar trabalhando especificamente com isso. Por que eu digo que não vai ser difícil? Por exemplo, quando vocês viam geometria analítica, vocês viam a equação paramétrica de um plano. O plano precisa ser T duas variáveis. Lá vocês utilizavam, eu acho que T e U, ou U e V, não lembro. Mas a ideia é a mesma, você deixa em função de outras duas variáveis. Se você trabalha o cilindro, você pode estar utilizando a relação com coordenadas cilíndricas. Se você trabalha uma esfera ou parte de uma esfera, você pode utilizar as esféricas. Se você trabalha o cone, você pode fazer analogia com as cilíndricas também. Enfim, a gente consegue fazer essas substituições, ok? Mas vamos lá. A ideia é utilizarmos essa integral, né? Calcularmos essa integral. Como é que a gente vai fazer isso? Para calcularmos essa integral, a gente precisa, então, deixar x, y, z em função de uma variável, certo? De duas variáveis. No nosso caso, a gente precisa das equações paramétricas. Uma das aplicações que nós temos é, por exemplo, para calcular a massa de um arame. Se essa nossa função f de x, y, z for a densidade do arame, não, da superfície, se essa nossa função f de x, y, z for a densidade da superfície, o que nós estamos calculando é a massa dessa nossa superfície. Se por um acaso essa densidade for igual a 1, vejam só, nós temos a superfície, o ds significa a superfície, a área, a região da superfície, a gente multiplica por 1. Se a gente pega a região e multiplica por 1, o que nós temos é a própria área, ou seja, o próprio tamanho da superfície. Então, uma das aplicações que nós temos é essa. Você pode calcular a massa se essa função for a densidade, ou você pode calcular a área da superfície se essa densidade for, se você colocar essa densidade igual a 1. Mas é claro que não são as únicas aplicações. Sempre que você tiver uma superfície e você precisa multiplicar cada ponto da superfície por um número diferente e somar todos eles, você vai estar utilizando uma integral de superfície de um campo escalar.
É isso que eu friso bastante, é isso que vocês precisam principalmente saber aqui no cálculo 3. O que é que você utiliza? O que significa calcular uma integral de linha? O que significa calcular uma integral de superfície? Para um campo escalar e para um campo vetorial. Porque a partir disso, se você sabe o que é que você utiliza para resolver, você sabe qual a ferramenta necessária para resolver determinado exercício. E futuramente, numa aplicação, de repente você não lembra exatamente como faz uma integral de superfície, o método dela, mas você sabe que é a integral de superfície que resolve o seu problema e você vai buscar na integral de superfície a sua solução e aí basta relembrar como é, certo? Então, esse é o nosso objetivo aqui, ensinar como é que faz e principalmente a aplicação dele. Bom, continuando então, como é que a gente vai fazer para calcular essa nossa integral? Como nós temos duas integrais e 3 variáveis, nós estamos integrando ao longo dessas 2 variáveis, ao longo do ds, a gente precisa deixar tudo em função de 2 variáveis, porque a integral é dupla, tem que ficar em função de 2 variáveis. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente utiliza a equação paramétrica da nossa curva, da nossa superfície. Utilizando a equação paramétrica da superfície, a gente deixa o x em função de 2 variáveis, o y em função de 2 variáveis e o z em função de 2 variáveis. Para conseguirmos calcular esse nosso ds, a gente transforma ele como um módulo do produto vetorial vezes o dA, certo? Por quê? Porque quando a gente faz o módulo do produto vetorial, lembra que o produto vetorial são aqueles vetores normais da superfície. E quando a gente faz o módulo, a gente está calculando o tamanho desses nossos vetores. Enfim, tem como a gente fazer essa transformação, como mostrar que o ds é igual a essa norma do produto vetorial vezes o dA. E o livro mostra isso para vocês, ok? Então, essa é a ideia, essa é a forma que a gente precisa usar para resolver. O R é essa nossa equação, então a gente faz a derivada desse nosso R em relação ao U, deriva o x, deriva o y, deriva o z, faz a derivada do R em relação a V, deriva o x, deriva o y, deriva o z, faz o produto vetorial entre essas duas derivadas e depois faz a norma dele, ou seja, a raiz quadrada dos termos ao quadrado, ok? Dá bastante trabalho, sim, mas depois vocês vão ver que a gente consegue simplificar. Essa é a primeira visão que vocês vão ter da integral de superfície. Já adianto que não vai ser uma experiência muito interessante, porque esses primeiros cálculos eles são mais pesados, mas é necessário para vocês entenderem como ocorre, como funciona, para que os outros cálculos sejam simplificados, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer um vídeo, a gente vai fazer um exemplo aplicando exatamente essa nossa fórmula aqui, beleza? Então, até daqui a pouco.